futuro das cidades. Você já tentou imaginar como será a sua cidade nos próximos 10, 20, 30 anos? É bom pensar, viu? O que vemos hoje certamente estará bem diferente no futuro. As cidades estão sempre em construção. Mais casas, prédios, mais moradores, mais trânsito. Será essa a cara da modernidade? Transformar as cidades num lugar agradável para se viver exige compromisso, responsabilidade e, por que não, ousadia. Quem não quer morar num lugar bonito e moderno? Mas não dá para falar em futuro sem se planejar. Isso tem que ser prioridade dos governos e com a participação de todo mundo. Podemos ganhar novas obras, prédios, mas é preciso que o desenvolvimento seja sustentável e com qualidade de vida. A gente tem que ser feliz no lugar que a gente escolheu para morar, né? Ter uma boa casa, um transporte eficiente, ter oportunidades de trabalho e espaços para o lazer e a cultura. Mas será que a nossa região está preparada para isso? Embarque com a gente nesta viagem para o futuro das cidades. Aqui em 2015, quase 16, o que se fala para o futuro é sobre uma tal de cidade inteligente. Uma cidade que tem educação, uma cidade onde você possa se sentir bem. Você poder andar em paz na rua, você ter boas portas de emprego na cidade, bons médicos. Não jogar o lixo na rua, o que mais? Ser solidário com o próximo. Cidade inteligente é aquela que usa a tecnologia para facilitar a vida das pessoas. A Jéssica é um exemplo. Não, ela não está respondendo mensagem no celular. Ela está consultando um aplicativo que indica qual linha de ônibus é a mais rápida para o caminho dela. E ela só chega no ponto na hora certa. A rotina da Jéssica é um exemplo de como é possível melhorar o dia a dia das pessoas. Pode ser um aplicativo no celular ou um sistema que monitore o trânsito. Tudo para acabar, ou pelo menos diminuir, com a perda de tempo, seja num congestionamento ou no ponto esperando um ônibus. E esse é o caminho para se tornar uma cidade inteligente. Facilita. Facilita. Principalmente quando você está num ponto de ônibus, você acabou de perder seu ônibus, você precisa saber quanto tempo vai demorar o próximo. Mas também não adianta nada o ônibus chegar no horário e estar lotado, né? Cidades inteligentes precisam pensar na mobilidade urbana. Boa mobilidade urbana é quando você tem uma população que tem opções para seguir, que não seja só automóvel. Que tal o BRT? Um sistema rápido de ônibus que já existe no Rio de Janeiro e vai ser chamado de MOB em São José dos Campos. Previsto para 2019, ele vai cortar grandes avenidas da cidade. Essa aí é a Andrômeda, na Zona Sul. Os ônibus vão andar em pistas exclusivas, como se fossem canaletas mesmo. Os veículos serão maiores que o de hoje e poderão carregar mais passageiros. Além disso, sem pegar trânsito ou semáforos, a viagem pode ficar mais rápida. O BRT, o MOB, é praticamente você colocar no ônibus o conceito do metrô. Então você tem o mesmo nível de tecnologia, de planejamento, de horário, de agilidade que você tem no metrô. Isso vai, sem dúvida nenhuma, fazer uma mudança muito grande que vai estimular as pessoas a dizer, não, eu hoje vou deixar o carro em casa e vou trabalhar de ônibus ou vou trabalhar de bicicleta. No futuro, ter carro na garagem deve ser artigo de luxo. Para quase todos os seus destinos, deverá existir um meio de transporte eficiente e rápido. Sonho? Para quem trabalha há 30 anos com transporte, não é não. Em 30 anos, imagine uma cidade totalmente conectada entre diversos modais de transporte. Então o pessoal vai andar a pé, vai andar de bicicleta, vai andar com VLT, vai andar com metrô e não vai ter carro na rua. Ou só vai ter carro sem condutor, sem motorista.
Uma amostra de um sistema de transporte que se completa, que se integra, começa a ser construído pelas mãos de trabalhadores de Taubaté. Essa fábrica inaugurou esse ano uma unidade só para construir VLT, o veículo sobre trilhos, uma das alternativas para as cidades andarem mais no futuro. O modelo será usado nas Olimpíadas no Rio de Janeiro. Cidade inteligente precisa conversar com cidades vizinhas, que também precisam ser inteligentes, e a ligação entre elas também. O William mora em Jacareí, trabalha em São José dos Campos e estuda em Guaratinguetá à noite. Para quem passa 4 horas por dia, 20 horas por semana, 90 por mês, o que equivale a quase 4 dias num mês, se deslocando entre 3 cidades da região, a vida poderia ser menos difícil, né? Que rotina é essa, cara? Complicado. Um dia ou outro tudo bem, mas todo dia... Todo dia pesa, né? Pesa. Então você já está nessa rotina há quanto tempo? Há 6, 7 anos. Que não é fácil. Não é fácil. O curso é de 6, eu estou 1 ano atrasado. O que o William passa durante a semana é o que quase 75 mil pessoas da nossa região passam de segunda a sexta-feira para trabalhar ou estudar em outra cidade. É como se a população inteirinha de Cruzeiro, por exemplo, saísse da cidade e voltasse no fim do dia ou no fim da noite. E aí, o que fazer para facilitar a vida de tanta gente? A resposta para esse problema no futuro, olha que interessante, pode ser uma volta ao passado. O projeto ainda está longe de sair do papel, mas a ideia é usar o transporte ferroviário. Uma nova linha seria criada ao lado da estrada de ferro que já corta a região. E no lugar das cargas, vagões de passageiros. O trem regional deve vir de São Paulo e passar por cidades como Jacareí, São José, Taubaté e Pindamonhangaba. O projeto é uma cruz. Então ele pega norte e sul, pega lá de Campinas e vai até o sul, que é Santos. E oeste e leste, pega lá em Sorocaba e vai até o leste, até São José, Taubaté, Pindamonhangaba. A principal ligação do Vale com o litoral é e ainda vai ser rodoviária por muitos anos. A Tamoios também vai ser duplicada no trecho de serra. O traçado com menos curvas vem do respeito ao meio ambiente e passa pelo avanço da engenharia. Nós teremos uma nova autoestrada com tecnologia mais moderna. O trecho da serra tem 12,5 quilômetros, quase metade disso vai ser em túnel. Impressionante, num espaço aí de 35 anos, o salto que a engenharia deu. Então o impacto ambiental ele é muito menor. Cidade inteligente também tem de ficar de olho no futuro. Câmeras espalhadas pela cidade ajudam na segurança e no trânsito, mas podem mais. Nós poderemos integrar câmeras de vídeo monitoramento com o sistema de semáforo de controle de tráfego da cidade, dando maior mobilidade para a população. Nós podemos integrar a tecnologia disponível com a gestão de unidades de saúde e unidades escolares, por exemplo. E não é só cidade grande que pode ser inteligente, não. Um exemplo é São Luís do Paraitinga. As casas ganharam placas para absorver energia solar e equipamentos que transformam essa energia em eletricidade. Com isso, o morador vira um produtor de energia. O que ele produzir e não usar é vendido para a concessionária. O Reinaldo recebeu esse kit em casa e agora a conta dele é de dar inveja. De R$ 105 para zero. Isso mesmo, zero. A conta de luz dos sonhos para qualquer consumidor. Não pagando nada há vários meses já. Então é uma economia para a gente e nos ajuda, né, no dia a dia. Com todo esse sistema, as empresas de energia vão controlar minuto a minuto o consumo de cada morador de uma cidade, seja ela pequena, média ou grande. Vai ser possível, inclusive, cobrar tarifas diferenciadas de acordo com o período do dia. Fim de tarde, começo de noite, por exemplo, horário de pico, energia mais cara. Consumo fora desse horário, energia mais barata. Programar para lavar roupa, por exemplo, num horário que a energia não esteja tão cara. Se possível, escorregar o banho também um pouquinho mais tarde, um pouquinho mais cedo. Tudo isso, num cenário de tarifas diferenciadas, pode ser que gere uma economia substancial de energia. Outra novidade em São Luís é o teste dessas bicicletas elétricas.
e desse ônibus elétrico. A cada parada no ponto, ele recarrega as baterias. Dando certo, em alguns anos, esse ônibus pode ser comum pelo país. Esse é o grande sonho do professor Teófilo da Unesp de Guaratinguetá: cidades tomadas por veículos elétricos. O Teófilo é o típico professor pardal. Adora pensar em invenções para baratear esse meio de transporte ecológico. O professor gosta mesmo da energia que vem do céu. Ele já desenvolveu esse eletroposto para carregar veículos elétricos que barateia ainda mais o uso desse combustível. Em vez de usar a energia de casa, o sol abastece as bombas e elas carregam as baterias do carro. Hoje, montar um postinho desse em casa equivale a gastar R$ 6 por mês durante 30 anos, além do carro elétrico, que no Brasil hoje ainda é caro. Mas o professor quer mais. Ele está pesquisando camadas de tinta capazes de absorver a energia solar e assim recarregar diretamente a bateria do carro, sem tomada, sem eletroposto, sem nada. O carro precisaria apenas de 5 horinhas de banho de sol por dia. Desse jeito, aquela história de procurar uma vaga na sombrinha no futuro deve acabar, né? A tinta tem o mesmo comportamento da tinta normal do carro, só que ela vai ser feita em algumas camadas, 2, 3 ou 4. O sol incide e carrega as baterias, ou senão aumenta a autonomia do carro. O carro pode estar já com a bateria carregada, dando sol você pode andar mais longe. Se a gente tiver investimento por parte de algum órgão, acho que no máximo em 5 anos. Cidade inteligente também precisa pensar no que muita gente não gosta: lixo. E que tal se existisse uma máquina devoradora de lixo? Foi o que este ex-aluno do ITA criou. Toneladas viram pedrinhas, um resíduo que ainda pode ser aproveitado na construção civil. Qualquer coisa, ele desintegra as suas partes, as suas moléculas, e você pode reaproveitá-las como se elas fossem as moléculas originais do processo. Exemplo de como isso pode ajudar uma cidade. São José dos Campos tem um aterro sanitário, certo? Recebe 550 toneladas de lixo por dia. Se tudo isso passasse antes pela máquina, restariam menos de 3 toneladas. A vida útil do aterro passaria de 7 para 1.700 anos. Uma cidade futura é aquela que aproveita tudo que é possível ser reaproveitado. Então, se eu pegar todo esse resíduo e reprocessá-lo e transformar em algo útil, aí a vida do planeta se torna eterna. Sustentabilidade, mobilidade, criatividade. São os caminhos para o futuro das cidades, que vai mostrar depois do intervalo. Nós viajamos até o outro lado do mundo para conhecer a cidade do futuro. Pela primeira vez, uma televisão da América Latina mostra como é Songdo, um lugar construído do zero e que tem soluções inteligentes para reduzir impactos ao meio ambiente e dar mais qualidade de vida para os seus moradores.